me usa na direção do teu Espírito Santo, Pai querido, é isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar nos irmãos, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão conosco esta noite, também por via da internet aí, do Facebook, a paz do Senhor a todos também. Que Jesus abençoe a todos que possam nos ouvir nessa noite, ouvir a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2. Vamos voltar ao nosso estudo que começamos há 15 dias atrás e foi interrompida terça-feira passada por conta da Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus, glória a Jesus. Capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo número 7. Diz assim a palavra do Senhor. Nós estamos falando sobre o Apocalipse. Nós começamos a carta de Efésios, né, da igreja de Éfeso, e não terminamos, vamos terminar ela hoje, eu creio. E aí, semana que vem, nós vamos para a carta da igreja de Esmirna. Diz assim a palavra do Senhor: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreceis as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Glória a Jesus. Só fazendo a leitura eu já tenho uma série de coisas para expressar. E olha que coisa interessante é que o Senhor diz assim: ao que vencer,
dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Aí eu vou lá em Gênesis, no capítulo 1, quando o Senhor criou o homem e colocou no jardim do Éden, ele disse para o homem: tem uma árvore ali que vocês não podem comer, porque no dia que comer vocês morreram. Só que depois que eles comeram daquela árvore, aí o Senhor vai dizer para o homem: você agora não vai poder ficar aqui, eu vou pôr você para fora. Porque tem uma outra árvore lá que se vocês comerem, vocês não morrem. Que é justamente essa árvore da vida aqui. Se eles tivessem visto esta outra árvore, e antes mesmo de se encontrar com Deus, e eles comem daquela outra árvore, o homem tinha ficado ali mesmo eternamente de novo, porque aquela outra árvore era a árvore da vida, que era Jesus que estava lá, gente. Glória a Deus. Ele disse lá em João 15, né? Irmão, estou com estudo aqui para pregar, mas a revelação desce na hora. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é. Toda vara que não estiver em mim será junta. Irmão, glória. Como é bom você se encontrar com esse Jesus maravilhoso, que você, onde você vai na Bíblia, você encontra ele. Onde você vai na Bíblia Sagrada, você encontra a revelação de tudo da Bíblia. É muito interessante isso. É muito forte. Então, esta mesma árvore que está aqui em Apocalipse é para os que vencer. Ou seja, Deus quer prevenir o seu plano, o seu projeto de salvação, porque de maneira que se o homem tivesse observado e tivesse visto aquela árvore da vida, porque tinha essas duas árvores, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e tinha a árvore da vida. A árvore da vida seria a eternidade do homem, que é Jesus. Não foi Jesus que nos deu a eternidade? Que nos dá a eternidade? Veja que coisa linda. Isso aqui não foi coisa que eu estudei, não. Isso aqui desceu agora. É uma leitura daqui, outra dali. É o Espírito daqui, que vem de lá para cá, e ele vai revelando essas coisas para nós. Na verdade, ele não vai revelar, ele vai testificando aquilo que está revelado na Bíblia, mas que, por alguma razão, Jesus disse que só é revelado àqueles a quem ele achar graça revelada. Amém, irmãos? É muito forte. Aí ele diz assim: ao que vencer, né? E é aqui, eu vou esquecer, se der para me ler alguma coisa eu vou ler, mas eu vou falar aquilo que o papai está ministrando no coração. Olha que coisa linda. Ao que vencer, eu darei o direito de comer da árvore da vida. Ou seja, quem vencer terá esta árvore da vida para sempre, que é Jesus. Será participante da vida eterna com Cristo. Olha aí, porque ele diz: a árvore da vida que está no paraíso está no meio do paraíso no meio do paraíso de Deus. Irmãos, eu orando a Deus e questionando o Senhor, porque na minha falta de conhecimento e de sabedoria, eu falo com Deus e eu converso com o Senhor acerca dos mistérios dele e da palavra dele. E sabe quando
Os estudiosos ensinam a palavra e falam do paraíso como qualquer outro pregador fala. Fala do paraíso lá do Éden como qualquer outro fala. Mas aonde é esse paraíso e aonde é esse Éden? Que os historiadores já reviraram a terra de cabeça para cima e de cabeça para baixo e nunca achou o terreno ou o lugar aonde Deus colocou o homem, que é na terra. E aonde que é essa terra que ninguém acha? Aonde é esse paraíso que o Senhor colocou os anjos em volta para Adão e Eva não entrar, não voltar para lá? Porque eu fico imaginando, eu fico vendo o tratar de Deus, à medida que o homem vai se distanciando de Deus, ele vai se esvaziando de Deus. E aí eu vejo Deus colocando o homem para fora do jardim, mas eu vejo esse homem ainda com uma capacidade tremenda de ver, de enxergar e de poupar naquilo que é espiritual. E aí Deus, rapaz, meu Deus, aí Deus pega e diz assim, não pode, então vou pôr o anjo aqui. E aí na medida que o anjo está ali, o homem vai se esquecendo do jardim, ele vai sendo transferido de um mundo espiritual para um mundo carnal. Aquilo que era espiritual agora vai voltar, vai cair numa degradação carnal de pecado. E aí cada vez que o homem vai se distanciando, ele vai perdendo a visão do jardim. Ele vai perdendo a visão de Deus, ele vai se esquecendo de Deus. E aonde que é o jardim? É aqui na terra. Mas aonde está esse jardim? Está na terra. Aonde? O homem se esquece de Deus, o homem é afastado de Deus, o homem vai jogado para longe. Isso tudo no mundo espiritual, irmãos. Quando eu olho para a Bíblia e quando eu olho para esse universo espiritual de Deus, eu vejo o paraíso do Senhor no mesmo lugar que é, no mesmo lugar que sempre foi. Não sei se nas províncias da nação de Deus, mesmo onde ele escolheu Israel, mas eu acredito que é por ali. É naquele lugar que Deus colocou o homem por ali. Então o paraíso de Deus está por ali. Aonde? É um mundo espiritual. O universo de Deus é espiritual, irmãos. O mundo do Senhor, ele é espiritual. Então, como é que o Senhor descobriu isso? Ou como é que o Senhor, que base bíblica o Senhor tem para falar isso? Porque eu creio na Bíblia. E se a Bíblia diz que Deus fez o homem na terra e fez o jardim, colocou o homem lá dentro, existe sim esse jardim. Agora o homem perdeu de vista. O homem não tem acesso, mas ele é aqui ainda. Porque a Bíblia também vai dizer que quando se der a consumação do mundo, céu e terra será o mesmo lugar. Céu e terra será a mesma coisa. Então como é isso? Deus vai transformar a terra, vai tirar os prédios, vai fazer tudo floresta de novo? Não. Simplesmente desaparecerá. Quando o pecado foi extirpado da terra, quando Deus resolver a consumação do mundo, depois nós vamos chegar na lição, mas quando passar o anticristo, passar o milênio, passar todas essas revelações que ainda estão para acontecer, que aí Deus acabou tudo, prendeu Satanás para toda a eternidade, o juízo final, todos vão cada um para o seu destino final. Aí é quando a igreja e Deus e a igreja em Cristo reinará para toda a eternidade, sem mais pecado, sem mais intervenção de demônio, de poderes. Não, por quê? Porque aí vai estabelecer aquilo que ele estabeleceu no princípio, para todos sempre a eternidade. Então os que vencerem passarão a comer
da eternidade, ou seja, da árvore da vida que está no meio do jardim. E o meio, eu lá sei onde é o meio. O meio, irmãos, é onde está ele. Ele está no meio de toda a situação. Porque lá em Isaías ele vai dizer: eu criei o bem e eu criei o mal. Foi eu mesmo que fiz todas essas coisas. Então, não adianta, ou você crê em Deus, ou você vira um à toa, porque não existe ateu, existe gente à toa. Ateu não existe. Existe um ser humano à toa dizendo que é ateu. Faça um medo a ele, põe uma arma na cabeça dele, que ele vai pedir: ai, pelo amor de Deus. Ele não vai lembrar da mãe dele, ele não vai lembrar do pai dele, ele não vai lembrar da tia dele, ele não vai lembrar do filho, da filha, não vai. Ele vai, a primeira palavra que vai sair da boca dele vai ser: ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo não. Aí depois que ele disser: pelo amor de Deus, não faça isso comigo não, porque eu tenho dois filhos para criar, tenho uma mulher para cuidar, eu tenho sempre problema. Por quê? A primeira coisa que sai da boca do cidadão, irmãos, é a palavra Deus. Por quê? Porque dentro dele existe o DNA de Deus. Amém? Nem os que gostam da irmã Maria vai chamar ela, vai chamar primeiro Deus. Porque Deus é antes de Maria. Não foi Maria que foi colocada dentro de você, foi Deus. Foi Deus que fez um bonequinho de barro e soprou do seu espírito. Então é Deus que tem dentro do homem. O homem não se assume, mas Deus está dentro do homem. Porque no dia que o cara quiser, no dia que Deus quiser, ele vai fazer só assim. Vai sair fogo de vida. Quem é que pode? Quem é que tem controle da vida? Quem é? Ou ateu, ou à toa. Você pode dizer o dia que você vai viver, quantos dias você vai viver, quantos dias você vai permanecer vivo. Você pode ser o bilionário, o trilionário, entendeu? O raio que o parta. Mas você não tem esse controle. Então, dá glória para quem é devida a Deus. Dá glória para quem é devida a Deus. É Ele que dá a vida e é Ele também que tira a vida. Amém, irmãos? Então, eu vejo o paraíso de Deus entre nós. Entendeu? Nós vamos para lá, vamos para cá, nós vamos para lá, nós vamos para cá, mas o universo, o mundo do eterno Deus está entre nós também, está por aí. Sabe? É como aqueles filmes, aqueles desenhos, aquelas coisas, aquelas transfigurações que eles conseguem fazer. Né? A pessoa está aqui e de repente ela muda daqui para um outro planeta, naquela imaginação. Assim é o mundo do Senhor. Sabe? Nós estamos dentro de um contexto de terra, de coisa, de prego, de tudo. Mas na hora que você fechar os olhos, você abre os olhos num contexto de glória, de um mundo que é inexplicável. E aonde é esse mundo? Aleluia! Eu não sei se vocês não estão entendendo, estão tentando, pelo menos, assim, um negócio assim meio... É assim, irmãos. O paraíso, as histórias da Bíblia. Quem é que o historiador... Eu nunca vi ninguém perguntar para o teólogo, e eu nem pergunto, porque eu também não tenho resposta. Eles fuçaram Israel, o Egito, a Síria, eles têm toda aquela coisa, toda, fuça tudo, escrafunha tudo, mas eu quero saber de um teólogo, entendeu? Não tem desse aí, para me dizer aonde que era o jardim. Porque eu já vi escola teológica e eu fico perguntando. Acho que eu devia perguntar, né? Mas fala do jardim, mas ninguém sabe o que é, ninguém sabe. Ah, não. É a mesma história daquele moço lá que foi engolido pelo peixe, né? Não, mas não pode, uma baleia não pode engolir um homem, porque o peixe mais grande que tem, irmãos, no mar é uma baleia. O tubarão, ele não engole, ele morde. Né? Apesar que Deus deu ordem para o leão para não comer Daniel, ele podia dar ordem para o tubarão não comer. Né?
A boca é maior, né? Mas a baleia diz que, né, a passagem que dá na garganta, ou lá na parte que passa o alimento na baleia, é estreitinho, só passa um peixe do tamanho de uma sardinha. É muito pequena, ela só come esses peixinhos pequenos. Se ela é um bicho daquele tamanho. Mas e as senhoras mulheres? A passagem de vocês não é pequenininha também? E não nasce um cearense desse, na cabeça desse tamanho, nasceu? Minha mãe nunca fez uma cesárea. Minha mãe nunca fez uma cirurgia para ter um filho. Foi 9 filhos, tudo parto normal. Não, vocês estão dando risada por causa que é engraçado ou porque vocês ficam meio constrangidos pelo assunto? Irmãos, o crente em Jesus Cristo, irmão, tem que ter a mente, sabe, aberta para ouvir o que ele quer nos ensinar. Tem até a história de uma senhora, mas a senhora crê que o negócio que o Jonas foi engolido por um peixe? Aí a senhora diz assim, né? Uma missionária do tempos antigos aí das nossas igrejas aí, Assembleia de Deus. Se tiver, meu filho, se a Bíblia estivesse dizendo que o Jonas tinha engolido o peixe, eu acreditava na Bíblia. Então, irmãos, olha o que diz a palavra. Lembra-te no versículo 6, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te. Não é esse versículo que eu quero. Tens, porém, isto que aborrecestes as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aqui nós vemos a exaltação de Deus para a igreja. Pós os discípulos terem constituído as igrejas, ter formado a igreja, o apóstolo Paulo, missionário, é ele que forma essas igrejas. E logo no ano 90, 96 depois de Cristo, está aqui a igreja de Éfeso, sendo exortada por Jesus Cristo através da revelação que ele deu para João acerca da obra. Logicamente que não é só exortação. Essa carta o Senhor fala da paciência deles, fala da obra deles, fala do zelo pelo nome de Jesus, né? Fala pelo repúdio que eles têm para com aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são mentirosos, né? Então, vejam, irmãos, que naquela época já existiam homens enganando, mentindo, fazendo campanha para enriquecer alguém, fazendo campanha de prosperidade, fazendo campanha de anticristo, que não é bem assim como Paulo está dizendo, que a gente pode ser mais liberal, que a gente pode ter mais vida populista, que é a igreja da atualidade. A igreja da atualidade, ela vive em uma popularidade e em um meio de relativismo terrível, que é a escola da nossa escola bíblica dominical, a lição da escola bíblica dominical, está falando do relativismo e da sutileza de Satanás entrando dentro das igrejas. Agora, nós precisamos, irmãos, atentar para a palavra de Deus e nos apegar à palavra de Deus e não temer as consequências que a palavra de Deus fará para com as nossas vidas. Porque o grande fato da palavra de Deus, do Evangelho, das denominações e das religiões que pregam a palavra, que se intitula igreja cristã, pentecostal, tradicional, que seja, o grande problema
que abriu-se muitas vertentes de conhecimentos teológicos para dar vazão ao comodismo e para dar conforto até mesmo às lideranças das igrejas, no sentido de que eles podem crescer e crescer, mas o que acontece é que o Evangelho, ele não traz conforto financeiro, ele não traz vida próspera de muita regalia, não. Quem quiser viver o Evangelho genuíno de Jesus Cristo, tem que se conformar com Cristo, tem que se adaptar a Cristo e tem que dar a sua vida a Cristo. O Evangelho, quando começou no Brasil, é porque a história está escondida também. A história da igreja está abafada também, porque quando a igreja começou no Brasil, no Belém do Pará, muitos foram mortos. Quando chegou no Recife, muitos foram mortos por Lampião, pelos católicos, pelos padres. Aleluia. Padre Patricício, irmãos, ele matava, ele dizia para onde que estavam os crentes por Lampião, e o Lampião ia atrás e matava. Está na história. Mas hoje a igreja vive em conflito. Como assim, pastor? Vive. A igreja vive em conflito. Com quem? Com o mundo? Com quem? Com os macumbeiros? Com quem? Com os feiticeiros? Não. A igreja vive em conflito consigo mesma. Ministério conflitando com ministérios. Igrejas que não... não pode. Um membro da Assembleia de Deus não pode cultuar em outra denominação. Um membro da Igreja Assembleia de Deus não pode ir congregar na mesma igreja que está no outro bairro do mesmo estado. Não, mas isso você não pode pregar. Isso você não pode dizer no púlpito da igreja. E eu vou dizer aonde? Em praça pública? Porque Pedro, quando vai chamar a atenção dos que estão lá fora, ele vai dizer: olhe, presta atenção numa coisa, papai vai trazer juízo na terra, mas o juízo de papai, ele vai começar pela sua casa, para depois ir para fora. Aleluia! Não, mas não pode. Você é um ministro. Eu sou ministro de Cristo. Eu já disse aqui e vou dizer todas as vezes que tiver oportunidade e que vir na boca para falar, porque eu sou ministro de Cristo. Eu sou ministro da palavra, do Evangelho. Eu não sou ministro de A nem de B. Eu sou ministro de Cristo. Aleluia! Amém, igreja? Amém. Porque olha o que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso. Vocês não suportam os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Eram aqueles que tinham contradições da palavra. Eram aqueles que queriam ensinar os seus grupinhos de confortos dentro da igreja. Não é assim que Paulo diz, não. A gente pode fazer assim e a gente... É por isso que tem tantas igrejas na terra. Cada um com uma visão teológica. Porque esse negócio de teologia, irmãos, quem colocou essa bênção, para não dizer outra coisa, dentro das igrejas, sabe quem foi? Foi a igreja católica. Não sei quando não, mas eu vou estudar. Eu não gosto dessa coisa mesmo, mas depois eu vou estudar e trazer a informação certinha. Por quê? Porque as igrejas estavam crescendo muito e continua crescendo até hoje. Amém? O fulaninho vai ali, compra o diploma e abre a igreja dele. O que mudou colocar teologia na igreja? Foi mais fácil. Foi mais fácil para se abrir igreja. Você vai ali, compra o diploma e está tudo resolvido. Qual é? A preocupação é igrejas abertas ou é algum recurso mais dentro das igrejas? Porque a teologia só trouxe isso. A teologia trouxe frieza espiritual, avareza, vaidade. Tudo a teologia trouxe. Não, mas o senhor não está sendo muito... como ele fala?
ignorante, o senhor não está bem da cabeça falar um negócio desse. Eu estou falando de algo que aqui dentro testifica. Eu estou falando de algo que aqui dentro testifica. Eu fiz teologia. Porque se eu não fizesse, eu não seria obreiro. Só fiz por isso. Agora, se a teologia fosse a coisa certa e a coisa boa da igreja, ela não era cobrada na igreja. Ela era gratuita. Jesus deu a palavra para ele, para nós como? De graça. De graça recebei, de graça. O que foi que nós recebemos de graça? Não foi Jesus? Jesus não é a palavra? E por que esse negócio todinho? Aí você vai fazer um curso teológico. Aqui, eu estou dentro do assunto, irmão. Eu não sei por que vocês pediram isso aqui. Vocês querem? Então, veja bem. Quando a palavra está dizendo aqui, eu vi que vocês não suportam os nicolaítas. Eram homens errantes, homens que levavam o povo a fazer coisas que não estavam dentro da vontade de Cristo. Não era dentro da vontade de Paulo. Que Paulo não fez nada da vontade dele. Tudo que Paulo fez para a obra de Deus foi para crescimento da obra. Para o crescimento da obra de Deus. Então, meus irmãos, você pode observar que toda vez que eu começo a estudar a Bíblia, eu começo a receber de Deus coisas que eu não encontro em estudos. Aí alguns que, não sei se não foi agraciado por Deus, ou se não é mesmo o chamado dele fazer isso, pregar a palavra, levar a palavra de Deus, aí começa a estudar, aí pega um livro, pega 2, pega 3, faz uma teologia, faz um negócio, aí vira pregador. A primeira coisa que ele faz quando ele vai pregar, é dizer o quanto que ele cobra para ir pregar na sua igreja. Mas o cara, você não sabe o quanto o cara investiu nos estudos. Já pensou se a gente fosse cobrar pelos dias de consagração que a gente faz? Pelos dias de joelho dobrado no chão, pedindo a Deus a palavra, pedindo a Deus a revelação da palavra? Quem é que vai pagar para nós? Então esse mercado gospel cresceu demais no país. E aí vem uma pandemia como essa, irmãos, e ainda tem gente ainda com a mesma vidinha. Aqui na Penha não prega. É por isso que você vê pregador aqui, é falta de eu convidar, convido direto. Mas está tudo fugindo. Por quê? Porque o pastor, o presbítero Demar, o dirigente da Penha, é assim, não dá oferta para ninguém. Eu trabalho 12 horas por dia para ganhar R$84. Aleluia. Aí eu tenho que vir para o culto, pregar a palavra da doutrina, do ensino. Aleluia. Para o crente ainda não vir no culto para ouvir. Aí eu vou chamar um pregador aqui para encher meia hora de linguiça, dizer meia hora de mentira para você, porque é o que Paulo está dizendo aqui. Diz, é que hoje Deus vai fazer, o adversário vai cair por terra, Deus vai matar. Ah, porque hoje a porta vai se abrir. Aleluia. O que é que você fez para a porta se abrir? O que é que você fez para Jesus olhar para você e dizer, hoje é o ponto final da tua história? Porque quando eu olho para Jesus, eu vejo ele na cruz de braços abertos dizendo, a vitória da igreja está garantida. A vitória da igreja está garantida. O que falta para a igreja vencer é ela tomar posse da bênção. E quando nós tomamos posse da palavra e da bênção, as coisas começam a acontecer. Aquilo que ele disse lá para a congregação de Israel, que as bênçãos do Senhor, ela não é procurada pelos seus, ela persegue os seus. Ela segue aqueles que crê, aqueles que acreditam, aqueles que, aleluia, que se rasgam na presença dele e dizem, Senhor, haja o que houver, boa aonde doer, mas eu estarei disposto na tua casa e na tua presença a te adorar e agradar o Senhor da minha vida.
existe conto de fada, não existe estratégia para se ganhar uma vitória de Deus, não, irmãos. Existe arrependimento. Existe arrependimento, quer dizer alcance de conhecimento. Quando alcançamos o conhecimento da causa, aí nós sabemos como é que resolve ela. E como é que se resolve? Quando há o arrependimento, há, sabe o quê? Gratidão. A receita para o crente vencer na vida, tanto com Cristo como na vida secular, em qualquer outra área, é reconhecer que nada é. É reconhecer que nada merece. Pastor, o senhor pegou pesado agora. A gente não merece nada. Nada vezes nada e nada e nada. Mas como assim, pastor? Só que tem um detalhe: você, eu, nós não merecemos nada, mas Ele já nos deu foi tudo. Você não tem porque você não quis. Você não tem ainda porque você não pegou a visão. Como diz a adágio popular: pega a visão. Que visão, pastor? A visão da palavra. Como a palavra. Creia na palavra. Que é a mesma coisa que eu sinto quando eu quero explicar algo e não consigo. Que é algo que não está em mim, não é uma coisa assim que eu consiga. A pessoa, para me explicar, tivesse que passar pela situação, e aí vocês iam passar a não me ver aqui no altar. Mas vocês iam perceber que eu estava aqui. Por quê? Porque é algo dessa forma. É o que o escritor Ezequiel está dizendo. Que no capítulo 11 ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não... Oi, mas isso aqui é um mistério muito misterioso, que se a gente entende, a gente já conta vitória. Aleluia. Como assim, pastor? Eu vou descrever com uma palavra simples. O meu esposo é uma tribulação, o meu esposo não quer nada com Deus, o meu esposo diz para mim, ele diz para mim que nunca vai entrar nessa igreja, nunca vai ser crente. Mas você, quando crê nessa palavra, você diz que não vai, mas eu digo que vai. Você diz que nunca vai entrar, mas eu já estou vendo você entrando. Você diz que nunca vai pôr um terno, eu vejo você de terno e gravata já pregando a palavra. O problema, irmãos, é que alguém chega para nós e você não vai conseguir. Aí você faz uma alta reflexão rapidamente, um segundo da vida, na mente passa, reflete rapidamente. Aí você diz, de repente eu não vou mesmo não, porque olha o que está acontecendo, olha isso. Olha o que está, não dá para, não vou mesmo, mas você não pode pensar dessa forma, porque Deus te garantiu e a palavra te garante vitória. Aleluia! Glória a Jesus. É Deus, irmão. Deus. Irmão, ninguém, Deus, irmão. Deus não se explica e nem se conhece Deus na sua íntegra. Na sua totalidade, não dá para ninguém dizer assim, eu conheço Jesus. Jesus eu conheço. Sei quem é Jesus, agora Deus. Mas Deus não é Jesus. Só que a gente conhece Jesus pela história de Jesus, pela forma de trabalho de Jesus. O nosso Deus, ele vai além. Por quê? Porque ele mandou Jesus e disse, vai passar por ali. Então imagina a capacidade do Deus que você tem. Ele diz, você é meu filho e vai fazer esse povo através de você. Você também é meu filho. Imagina, irmão, Deus pegar um monte de gente ruim que nem eu e você e colocar o filho dele, da santidade dele, na presença dele, colocar no nosso meio e dizer para ele, olha filho, fica tranquilo, porque a vitória é garantida. Nós, a gente se empolga. A gente fica alegre no momento, mas no seguinte momento a gente já não consegui. É muita prova. Não tem jeito para essa situação. Imagina Jesus com essa capacidade fraca da gente. Jesus tinha largado o Calvário na primeira oração. Quando ele se aproxima, na primeira oração que ele fez, ele tinha abandonado.
Pedro, no momento da prisão, Pedro pega a espada. E Jesus disse: Pedro, guarda a espada, porque com ferro que ferides, também será ferido. E foi isso mesmo. Ele morreu pela espada. Só que o que acontece? Não foi na hora, foi quando Deus quis que ele fosse. Mas ele disse: olha, Pedro, porventura não tomarei eu o cálice que o meu pai me deu? E a gente não quer beber o nosso. Primeira ruaça que acontece, primeira discussão, já quer jogar a toalha. A primeira poldada que papai dá, não vou mais não, não quero não. Hã? A primeira que ela fez, eu pensei que ia dar certo, mas para mim eu não quero saber disso não. Tu está aqui para fazer a vontade de papai ou a vontade de quem está olhando cara feia para você? Né? Mas eu acho lindo em Deus que Ele entende essa pequena nossa, essa coisa ruim da vida. Ele entende isso. Ele entende e diz assim: essas caras feias, esses meninos, é eu. Por quê? Porque eu quero moldar em você a capacidade que tinha o meu filho. Eu quero colocar dentro de você a capacidade que tinha meu filho. Aí vocês, nós aqui da Penha, quando esse menino aqui fala assim, quem sabe eu encontro alguém por aí, tem uma mãozada na minha cara e faz o raio comigo e de repente eu me converto. Aí alguém, não, pode até fazer uma, não bate mesmo. Irmão, a gente não aguenta o cara feio, vai aguentar a pancada? Mas Jesus quer nos dar essa capacidade. Aleluia! Porque ele disse: quando alguém bater na face direita aqui, bater na direita, você oferece a esquerda. Dá pra tu, dá pra mim, dá pra nós. Esse é o evangelho de Jesus, irmão. Não é aquela coisa melosa que ele amou e que ele fez e que está tudo resolvido e que a gente pode viver uma vida tranquila. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aleluia! Se a gente está ficando legal. Na minha vida. Então, não dá para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer? Você, eu e nós, Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. Aleluia! E eu fui pregar na igreja lá, na Holanda lá, e aí eu preguei dentro desse texto, e aí no contexto tem esse negócio de embaixador. E aí eu me empolguei com aquele negócio, pastor. Irmãos, olha a conversa de Paulo. Olha as palavras, né? Para não dizer conversa, porque conversa é uma coisa cearense, né? Fica com conversa, né? Mas olha as palavras de Paulo. Embaixador. Você procura o significado da palavra embaixador depois. Representante legal. Representante é como se o Luiz, eu mando o Luiz lá na congregação de lá. E isso não se faz, porque a gente é humano e Jesus mas na teoria deveria acontecer isso. Eu não posso ir no aniversário de um dirigente, aí eu mando o Luiz como meu representante, que na palavra original não é representante, é embaixador. Está representando. Ele está como se fosse eu ali. Aqui. Até os pastores, quando vai empossar a gente, eles dizem isso. Aqui eu sou embaixador, ministerialmente, do Arnaldo Mendonça, meu pastor. Então aqui, tudo que eu falo
tudo que eu falar aqui, que não for quem vai pagar o pato. Hã? Se um dia vazar uma pregação minha esquisita por aí, alguém achar que eu estou pregando heresia ou falando alguma coisa que não está dentro né? Dentro daquela coisinha que eu falo aqui de vez em quando, aí eu vou na presença de quem? Do pastor Naldo. Só que antes dele, na presença dele, ele já foi ele já foi chamado lá. Ó, tá acontecendo assim, tá? É você, é responsável por isso aí. Amém, irmãos? Agora, o Luiz vai lá e aí alguém representa. O Luiz, representando o pastor fulano e tal, da congregação tal, tem que dar o lugar que me daria se eu estivesse lá. Ele é cooperador, mas ele tem que sentar na cadeira que eu me sentaria. É que hoje não tem mais isso. As igrejas fazem as festas e a festa é só o pastor que está lá. Os que vai lá é apenas um número. Não tem muita, né? Quem senta lá, aí eles vão pelos evangelistas, pastores, tudo. Aí pastorzinho de congregação fica na sobra. Amém, irmãos? Mas Paulo vai dizer que a igreja, você, nós, somos embaixadores de Cristo. Glória a Deus. Na terra. Vocês sabem o que significa isso? Vocês sabem da história de Jesus? Sabe o que Jesus fez? Sabe do que você é capaz de fazer no nome de Jesus? Jesus diz assim: vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Aleluia! Glória a Deus. Agora eu trouxe uma reflexão lá, que é o seguinte: lá em Paulo não tinha embaixador. Naquela época não tinha negócio de embaixador ainda. Hoje você vê no Brasil o embaixador do Japão, representando o Japão no país, para trazer os produtos, para trazer o comércio de lá para cá, para exportar daqui para lá. Essa transação, ela parte do responsável, embaixador, fulano de tal, de um lado para o outro. No Brasil, nos Estados Unidos, tem um representante, que é o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Um homem importante. Qual é a importância maior? É de um homem desses aí ou é meu e seu? A igreja. A igreja de Jesus Cristo, para o mundo, pelo menos no Brasil, para o mundo, ela está servindo, sabe de quê? De chacota. Escândalos. Homens que se comprometeram apenas com a sua vida aqui na terra, estão comprometidos com a vida mais ainda secular do que com a vida de Cristo na igreja, na obra de Deus. Mas para a igreja que ainda respeita e que ainda teme a Deus e que ainda crê na palavra de Deus, o mundo pode até tirar chacota, mas tem uma coisa: o inferno sabe quem é a igreja. O céu também sabe quem é a igreja. Agora, aqueles que causar escândalo, fica tranquilo, porque Jesus disse: ai daquele por quem vier o escândalo. Então, o Senhor Jesus dá um conselho para a igreja de Éfeso. Fala para ela: olha, eu tenho porém contra ti que deixastes a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Irmãos, depois de 2000 e não sei quantos anos, se em 96 depois de Cristo esse amor já tinha perdido ali, o que dizer de hoje? O que dizer de hoje? Será que nós não estamos em falta com Deus? Às vezes, o amor não
não é mudar a vida da pessoa. Às vezes um abraço verdadeiro, uma palavra verdadeira sai da minha boca para a vida de alguém, muda a história daquela pessoa, muda a circunstância. São atitudes que a gente vê nos dias de hoje que eu não tenho nem cerimônia para dizer. Mais é hipocrisia do que verdade, do que se fala de amor nos dias de hoje. Porque amor, para quem interessa, amor, para mim demonstrar amor para quem tem dinheiro, é muito fácil. Mas não é amor, é interesse. Porque a gente não faz acepção de pessoa quando a gente ama. O irmão tem 1 milhão na conta, tem empresa, tem um raio todinho. Se ele te pedir uma oração, você vai orar por ele. O outro não tem no armário o que comer. Pede oração, você vira as costas. Eu não tenho tempo, eu estou na correria, eu tenho que fazer, eu tenho que correr, eu tenho que estar. É amor? E a gente vê isso nos dias de hoje. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, como eu disse aqui na lição passada, da Escola Bíblica Dominical, relativizaram o Evangelho. Aí, então, com a conversa aí que quem está relativizando a palavra é o LGBT, o homossexualismo, é ser gay, não. A igreja, ou as igrejas relativou o Evangelho faz tempo. Fazendo do Evangelho ponte, fazendo do Evangelho riquezas, usando o Evangelho para se promover financeiramente. É fato. E essa é a verdade. E o que vai mudar essa verdade? Só Jesus voltando é que vai mudar essa triste realidade. Porque abrir igreja para tornar a igreja de... Não faça isso. Não faça isso. Porque quanto mais se abrir igreja, mais ficará claro que o interesse rola por trás disso. Por quê? Porque muitos estão abrindo igreja por conta disso, por conta do financeiro. E quantos abriram e não conseguiram nem inaugurar, já teve que fechar. Porque a igreja de Jesus não é brincadeira, né? A igreja não é brincadeira. Meus irmãos, já deu a hora, eu vou parar. Então que nós, igreja de Jesus, venhamos a refletir sobre essa exortação de Jesus acerca do amor. Porque a doutrina, o cuidado, a obra, eles estavam fazendo. O zelo pela a congregação. Porque essa obra que está falando aqui é o zelo pela congregação. Porque a maior obra de Cristo é o amor. E olha o que Jesus vai dizer. Eu conheço as vossas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, mas faltava amor. O essencial, o antídoto do pecado, o antídoto que cura a ferida do magoado, do triste, entendeu? Do aflito, é o amor. E nós, igreja, nós precisamos entender esse amor, que não é bajulação, não é ficar menino. Aí você é um homem de Deus. Você não é mulher de Deus? Você não é homem de Deus também? Por quê? Todos somos iguais perante o Senhor. Não é porque prega, não é porque canta bonito, que vai fazer diferença. Que vai fazer, esse é mais especial. Não. Desça. Busque. Aleluia.
Que se Deus não te der o que Ele me deu, Ele vai te dar algo mais excelente. Irmãos, se tem uma coisa que eu me alegro, é quando Deus me dá essas coisas, eu fico bobo comigo mesmo. Mas não é de egoísmo, não é de orgulho, não. É porque eu acho Deus lindo demais. E Ele quis me agraciar com essa misericórdia, com essa bondade. Irmão, e eu sinto um gostinho, sabe de quê? Aleluia, de alguma experiência, irmãos. Eu sinto vontade de alguma coisa extraordinária. Por quê? Porque eu creio no que os apóstolos viveram. Eu creio no que os apóstolos pregaram. Mas de perseguição, pastor, uma pedrada, um negócio assim, não, de coisa mais excelente. Um paralítico andando. Oxe, mas o que é mais importante? Uma salvação ou o paralítico andando? Mas Jesus nos garantiu vitória. E não é só palavra de vazia, não, palavra de sabedoria, palavra bem expressada e conhecimentos a balde. Não, a palavra de Jesus, ela vem misturada, ela vem, aleluia, enxertada, ela vem acompanhada de milagre, aleluia, de unção, transformando, arrancando, curando e batizando com o Espírito Santo, aleluia, e o nome de Jesus é glorificado, aleluia, porque o que o homem gosta de aplausos. E se o homem tem argumento, tem palavra, tem, né, é lindo, eu acho bonito, eu admiro. Quando o cara chega aqui e começa, às vezes me falta paciência, mas eu acho bonito. E ele vai explicando, vai, acabou o tempo de pregar. Ele não pregou, mas é bonito. É bonito. Mas, além, às vezes não é tão bonito, mas me dá prazer quando Jesus nos enche da sua presença e da autoridade do seu Espírito para falar o que Ele quer falar, não o que eu aprendi em sala teológica ou em coisa. Não. Quero uma sala teológica, escola bíblica dominical. Eu desafio qualquer um, em qualquer igreja, dessas que está cheia de teologia, ir lá na escola bíblica, ver quantos crentes estão lá na escola bíblica. Agora vai nos dias de teologia para ver como é que é. Por causa de quê? Não tem professor que ensina a escola bíblica? Não, porque a escola bíblica, irmão, não é para você ficar se exibindo, não. A escola bíblica vem para confrontar. A escola bíblica vem para nos ensinar a palavra, não a argumentá-la e a ministrá-la como a tal, não. Ela vem para nos moldar, nos transformar. E a pregação da palavra, por favor, não é esse negócio que a gente está escutando por aí. A pregação da palavra é a que confronta. Tem igreja por aí que não se prega mais nem palavra. É só 15 minutinhos de palavra. Aquele negocinho xoxo assim, que o povo já está tudo tonto, de rodar, de pular, de fazer não sei o quê. Aí quando o pregador começa a falar, aí os irmãos começam a abrir a boca, fica aquela soneira, está cansado, mas poxa. Então não era o Espírito de Deus que estava na casa? Porque o Espírito de Deus manifesta nos louvores, nos enche de alegria, nos capacita para ouvir a mensagem. E quando a gente escuta a mensagem, aí a gente começa a analisar o culto que prestamos a ele. Se foi bom ou se a gente precisa melhorar a forma de cultuar. Né? Porque a gente às vezes chega no culto meio estranho, meio esquisito. Aí na hora da pregação, aí a gente não gosta. Porque não é essa palavra que pediu. E quem foi que disse que o barro tem o seu espaço? Não dá para o barro, não dá para o vaso escolher o que o seu Senhor quer colocar dentro dele, não.
Não dá para escolher. Não dá. Se você é barro, você tem que se colocar na mão do oleiro e se disponibilizar na vontade dele. Se ele colocar azeite, deixa derramar. Se ele colocar suco de uva, deixa derramar também. Mas tem um que só aguenta leite, né? Paulo, vocês querem dizer para mim que vocês são crentes? Vocês são os meninos, ainda estão mamando no leite. Vocês precisam de leite, vocês não aguentam o mocotó ainda não. Vocês não aguentam a revelação da palavra ainda não, né? Nós não somos esse povo, era aquele povo de Paulo. Eu já encapei, não vê? Amém, queridos? Que Jesus nos ajude, nos abençoe e nos dê da sua graça para glorificarmos e exaltarmos o seu nome. O Luiz ficou serviçando com duas aqui, Luiz, para você. Nem